Agora com o quadro Mulheres Precisamos Falar sobre com Liliane Bento, que já está aqui com a gente. Bom dia, Li. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. E hoje estamos na semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher. É verdade. Mas nós estamos numa semana muito complicada, com poucos motivos de comemoração. Também é verdade. Então, hoje não vai ter muitas gargalhadas nesse programa, porque é um assunto muito sério. É uma coisa para a gente pensar. Esse tanto de violência, feminicídio que está acontecendo. O que está acontecendo com o ser humano, Jorge? Olha, eu não sei te dizer, mas realmente que semana pesada é essa que nós estamos vivendo. E a gente está falando de semana pesada pelos acontecimentos aqui na cidade e na nossa região. Na região. Nada distante, né? Não, tudo bem pertinho tudo aqui de casa. Pertinho, colado com a gente, que faz a gente ter que parar para refletir. Por isso que eu trouxe uma psicanalista, Edna Esmeraldino, para ver se ela nos ajuda a olhar isso até pelo ponto de vista emocional, né? Porque não é uma arma, não é uma faca, é o que está acontecendo, que as pessoas agora querem resolver tudo desse jeito. Tá bem difícil. Bom dia, Edna. Obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia, Lili. Bom dia aos ouvintes. Obrigada pelo convite. Gostaria de estar aqui para a gente comemorar o Dia das Mulheres, né? Mas ultimamente a gente não tem muito a comemorar, né? Talvez a corrigir, sim, né? E muito. Porque exatamente. Esta semana realmente eu fiquei impactada. Olha aqui, ó. Mostrar para o povo minhas anotações da semana dos casos de violência. Eu disse, gente, nós estamos na quinta. A semana não acabou ainda. Vai que daqui a pouco, né, tem mais. A mulher, ela conquistou seu espaço, conquistou liberdade, conquistou direitos, né? Mas não diminuiu a violência, pelo contrário, tem aumentado a violência. Não avançamos nisso, né? Nessa queda da violência. E aí, a fala da Lili, né, de falarmos sobre a questão emocional, porque saúde emocional, as pessoas acham que é frescura, mas não é. A base de tudo, um sujeito emocionalmente saudável não comete violência, não comete crimes, não se submete à violência, não se submete a esse tipo de relacionamento abusivo, que acabam levando a essas situações, né? Nós tivemos aqui essa semana, aqui em Blumenau, o caso de uma mulher, um feminicídio, onde a mulher foi morta na frente dos 2 filhos de menores, né? Gaspar, 37 anos, 37 anos, os 2 filhos de menores. O que será dessas crianças? Imagina o emocional dessas crianças no futuro, sabendo que o pai matou a mãe, né? E nas condições que foi. Então, eu vou até, Edna, porque a gente não vai poder falar de tudo que é caso, mas eu listei alguns, eu vou dar uma geral deles para a gente falar o que... Porque assim, teve essa moça de 37 anos, né, lá na velha Blumenau, gente, né, com as crianças assistindo tudo. Na terça-feira, teve um homem de 54 anos que ele agrediu uma mulher no bairro da Glória, a mulher de 50 anos. Então, nós não estamos falando de gente de 20 anos que diz, ainda é instável. Não, é gente adulta, né? Teve em Indaial, que não é feminicídio, mas é a mãe e o padrasto que mataram a menininha de 3 anos. E o pior, que eu vi ontem, não sei se você viu, Edna, que tinha não é um pastor, um missionário da igreja que morava na mesma casa, ouviu a criança chorando e não fez nada para ajudar. Meu Deus. Um homem que viu, um homem grande, tá? Que eu vi a foto, um homem alto. Enfim, tivemos aqui, daí temos esse senhor de 71 anos que matou a ex-sogra e matou a mulher. A mulher tá no hospital ainda, né? A sogra morreu. Sim. Mas a mulher tá mal. Nesse caso em específico, Lili, havia uma denúncia da esposa, por isso que ele teria cometido esse crime, havia uma denúncia de pedofilia. Então, ou seja, já não era uma boa pessoa, né? Tá, um homem de 71 anos praticando pedofilia? Pois é. A denúncia, pelo menos a denúncia existe contra ele. E aí, por esse motivo, ele teria tentado matá-la e acabou matando a sogra. Aí, assim, ontem teve um júri popular também, né? Que, inclusive, a Edna dá assistência para a moça que é a vítima há 2 anos. Sim, foi, né? Uma tentativa de homicídio. E nesse júri popular, até ele foi condenado, né? Com muito custo, Lili, por incrível que pareça, né? Eram 2 acusados e ontem eu achei bem emblemático, né? Um júri totalmente composto por mulheres. Ele caiu na casa das 7 mulheres. E quase se livrou. 8, porque a juíza era mulher, né? A advogada de acusação, a doutora Marilene Ribeiro, que também já esteve aqui, também era mulher, né? E, enfim... 3 juradas queriam absolver as criaturas com todas as provas.
Ele atirou primeiro no cachorro, né? 3 tiros no cachorro do irmão da moça, da vítima no caso, atirou nas pernas do irmão, tentando saber aonde estava a moça, qual era o paradeiro. Então tem imagens dele chegando no apartamento, dele roubando o veículo, entrando sorrateiramente no prédio, saindo comemorando. Ele deu um tiro no abdômen dela e 2 tiros na perna, e tentando se safar. E 3 juradas mulheres, acreditem que poderia se quiserem. Ter sido com elas, né? Que poderia ter sido com elas, com qualquer pessoa. Eu acho que é uma questão de humanidade e de justiça, o que é certo ou não. Eu posso até ter pena da pessoa. É natural a gente ficar com pena de alguém que vai ser afastado da liberdade por tanto tempo. Mas 3 juradas queriam absolver as criaturas. Graças a Deus, acabaram entendendo melhor ali o processo, e por questão do próprio um deles ali ficar olhando e intimidando elas com o olhar, elas pediram para a juíza que ele parasse de olhar ou que fosse retirado do local, porque estavam sendo intimidadas, e acabou mudando o voto das outras juradas, e no fim ele conseguiu uma condenação de 29 anos no total. Né, que não vai cumprir, no máximo 12, 13 anos. Porque é réu primário. Né? Bom comportamento. O segundo, que estava acompanhando ele, né, acompanhou todo o processo, ajudou a roubar, enfim, o veículo que eles se evadiram da primeira casa, 23 anos. Então foram condenados, mas não foi fácil e muito menos unanimidade como deveria ser. Aparentemente seria uma causa fácil. Seria uma causa fácil. 7 mulheres julgando na semana do Dia da Mulher um feminicídio. Né? Agora, muito bom, Edna, citar que foram 3 mulheres que queriam inocentar um homem que comprovadamente atingiu uma outra mulher, né? Nós não estamos falando de suposições, isso tem provas, né? Sim. E poderia ter sido jurídicas. com elas, com a filha delas, com a mãe, enfim. Aí, nessa semana perigosa que nós estamos passando, eu achei várias notícias de homens agredindo mulheres, homens matando mulheres, tentando. Eu me concentrei mais na região, mas eu achei 2 notícias também de mulheres. Entendeu? No dia 5, um homem de 41 anos foi morto pela companheira em Presidente Getúlio. E no dia 6, né, hoje é dia 7, gente, 5 e 6, em Imbituba, uma mulher sofreu agressão, esperou, também ela foi maquiavélica, e depois ela foi lá e jogou água quente nas partes íntimas do companheiro. Inutilizou o brinquedinho. Eu não me divirto mais. Eu disse que eu não ia rir, mas é que... Às vezes é inevitável. Às vezes vai para esse lado, mas olha como é cultural, Lili. Nós aqui, é cultural, não adianta, está isso na sociedade. Quando a violência é com o homem, a gente acha engraçado. Quando é o contrário, daí a gente é vítima. Entende como, querendo ou não, a gente precisa mudar a nossa mentalidade? A pergunta que eu ia te fazer é essa, porque a gente costuma falar do feminicídio, que o homem é o agressor, e realmente, na maior parte dos casos, é o homem que bate, é o homem que grita, é o homem que mata, mas nós estamos vendo que as mulheres estão começando a também mostrar a face agressiva delas. E é isso que eu queria te perguntar. A mulher sempre foi agressiva. Mas por que não fazia? Mas o homem não denuncia. O homem tem vergonha de denunciar. Eu conheço muita gente que vive um relacionamento abusivo, mas que a mulher é abusiva. Mas a Só mulher que os homens, eles primeiro não denunciam, e a mulher não tem a força física que o homem tem. É isso que eu ia te falar. Então ela dá um tapa, não é difícil ela chegar em vias de fato. Eu acho que a mulher faz pior, ela vai minando, ela vai infernizando. Ela vai fazendo talvez até a pior parte, que é minar a parte emocional. Isso. Né? Ela vai pegando no psicológico. Aí esse cara uma hora vai explodir e vai cometer um crime, enfim. Mas com isso não estamos defendendo os homens que muito matam, menos que mulheres. batem. Não é isso. A pergunta, e por isso eu convidei a Edna para vir aqui, porque eu dei uma olhada no Observatório da Violência contra a Mulher em Santa Catarina. Os dados não mudam muito, Edna. De 2022, 2021, 2020, 2019, os dados ficam muito parecidos. 2022, 56 mortes, né, feminicídios. 2021, 55. 2020, 57, que teoricamente diziam que durante a pandemia houve mais feminicídios. Não é verdade, porque continuam acontecendo. E Blumenau não é o campeão em todos esses anos, mas, por exemplo, em 2019, Blumenau foi onde teve mais feminicídios, teve 4. Em 2020, ela ficou em segundo lugar, tendo 3. Parece pouco, mas não é pouco para uma cidade pequena. Se nós somarmos Timbó, Indaial, Gaspar, Ilhota, que é tudo próximo, aumenta o número, né?
A nossa região é conhecida por ser uma região, assim, ainda machista. E não só o homem, mas daí entra nas mulheres que queriam inocentar este homem ontem. Também tem mulher machista, porque homem machista é criado por mulher machista. Sim. Como nós vamos mudar isso? Ontem até o promotor comentou sobre isso e a advogada Marilane comentou sobre isso. São as mulheres que estão educando esses homens. Exato. Então a gente precisa olhar para nossa responsabilidade também como mulheres, né? O quanto nós estamos talvez incentivando para que a violência exista e o quanto nós estamos contribuindo na forma que nós educamos os nossos filhos. Então a gente precisa trazer a nossa responsabilidade, né? Freud tem uma frase que cabe bem aqui. Qual sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? De que forma eu estou contribuindo? De uma forma ou de outra, a gente acaba contribuindo. Muitas mulheres aceitam a violência sem reclamar, se submetem a ela, se submetem a relacionamentos abusivos, não denunciam, né? E aí as coisas acabam acontecendo. No caso de ontem, o caso que foi julgado ontem, da Dayana Dico Brito, havia uma medida protetiva contra o companheiro dela. E mesmo assim, ela foi vítima. Chegou a acontecer. Então, tem situações que às vezes é complicado você evitar, fugir, mas você precisa denunciar e muitas mulheres não denunciam, acham que o homem não vai ser capaz de levar a vias de fatos, pelo sim, pelo não. Bandido não vem com um crachazinho, bandido. Então. Esse cara, ele era réu primário, os dois eram réus primários e cometeram um crime, né? As pessoas não vêm com letreiro na testa, então a gente precisa trabalhar as nossas emoções, mas também fazer o que é certo. Não é, eu sou a culpada, eu provoquei e vou ficar quieta. Não, vai lá, faz a denúncia, peça ajuda. E o principal, Lili, a gente precisa mudar o nosso olhar, entender que saúde emocional hoje, ela é tão importante quanto a saúde física. Né, a saúde mental. Nós não temos políticas, Jorge, políticas públicas para cuidar da saúde mental da população. A população está adoecendo, é gente com síndrome do pânico, é gente com fobia de todos os tipos. Cada vez mais a gente vê, né, as pessoas doentes emocionalmente e não temos programas de saúde pública para cuidar disso. A rede privada é caro, hoje sim, não é qualquer pessoa que consegue bancar um tratamento psicológico, mas a gente precisa olhar para isso, porque os números não mentem, né, Lili? Então, o resultado está aí. Ali quando você falou, né, porque ele tratava bem ela, e realmente, no começo, feminicídio sim, normalmente é alguém íntimo. Ou é marido, ou é namorado, ou é ficante, ou é um caso, enfim, teve algum tipo de relação. Sim. Se começou a ter uma relação, é porque você era bem tratado no começo, porque você não começa a se relacionar com alguém que já te chuta no primeiro dia. Não. A pessoa te trata bem, te dá presente, ganha confiança. Ou fica ali, você é linda, você é maravilhosa, você é perfeita, não sei viver sem você. É isso, eles vão trabalhando o emocional da vítima. Ganham a confiança. Isso. E depois, quando está mais próximo, por isso que é aquela coisa, nada como a proximidade para você saber quem é a pessoa. Não, né? Tem uma frase, Lili, que diz que a primeira impressão é a que fica. Ele se baseia nisso. Ele causa uma boa impressão, né? E aí a mulher pensa, não, mas ele é aquela pessoa que eu conheci. Esse violento aqui não é ele. Não, ele é aquilo ali. No começo ele estava fingindo. Mas daí entra a minha pergunta. Isso que você falou é muito bom, porque eu tive uma amiga que teve um problema, enfim. Não que ele fosse violento, era um outro tipo de lavagem cerebral. Mas um dia ela falou exatamente para mim, não, mas ele é aquele que eu conheci. Eu disse, não, ele é este aqui. Aquele lá ele fez para que você confiasse nele. A gente precisa ter essa consciência de que no início tudo é bom. A primeira impressão é a que fica. É igual a pessoa que se apaixona pela amante e troca a esposa pela amante e depois se arrepende. Os problemas vêm. Ai, não, mas ela era linda, maravilhosa. Claro, passa a conviver para ver se os problemas não vão aparecer. Não existe ser humano perfeito. A minha pergunta aqui, falando nisso, era justamente isso, né? A mulherada, infelizmente, independente da idade, se ela tem 20 anos, porque nós falamos aqui de casos diversos, 50, 20, 30, todas, né? Não é a idade. Como é que as mulheres hoje, o que elas podem fazer ao educar suas filhas para que elas se tornem
mais fortes emocionalmente e não caiam no primeiro, você é uma princesa, eu não vivo sem você. Você tem uma filha moça de 19 anos, né? Sim. E eu conheço ela é forte emocionalmente. Que inclusive então, teve um relacionamento de 1 ano e meio, mudou de estado, foi pra Bahia para ficar próxima ao namorado, estudar. Morar junto, né? Sim. Em 1 ano ela percebeu que os objetivos de vida deles eram diferentes. Mesmo havendo amor, ela falou, mãe, eu estou voltando embora. Terminou o relacionamento com 20 anos. Isso é alguém virou forte as costas e veio embora. O que é isso? Ela é saudável emocionalmente. Ela sabe o que ela quer. E é isso que a gente precisa trabalhar. Criar essas meninas, porque eu vejo que o problema está ali, ainda quando você está criando essas meninas. Como criar mulheres que dizem, isso aqui não serve para mim? Aí eu vou te dizer, Lili, talvez mais do que dizer para a filha o que ela deve e não deve fazer, a mãe deve mostrar através do exemplo. Se você quer que a sua filha seja feliz você. Se você quer que a sua filha seja emocionalmente equilibrada, seja você emocionalmente equilibrada. Tá cheio de mãe doida dizendo para os filhos que eles têm que ser saudáveis emocionalmente. Tá. Minha filha, ela aprendeu com o meu exemplo, ela conviveu com uma mãe que se separou 2 vezes, eu estou no meu 3º casamento. Ela não era tão equilibrada assim, gente? Não, eu evoluí, ninguém nasce pronto, a gente evolui. Ela foi melhorando. Eu brinco que se eu fosse casada com a Edna do primeiro casamento, eu também me separaria, não ficaria casada. Hoje eu acho que já Você não teve esse preparo na infância, então? Não tive. Eu vim de um lar, né, mais complicado e acabei aprendendo ao longo do tempo a me equilibrar, né? Agora, trazer esse equilíbrio para os meus filhos. Você teve que aprender em adulta. Então, digamos aqui, a maioria das mulheres, eu, você, as que estão nos ouvindo, as que estão aí nos 30 anos, não tiveram isso na infância. Como elas fazem agora para melhorar e se fortalecer? Essa mulherada aí que está sofrendo, porque eu não estou dizendo que elas são culpadas, tá? Mas a gente percebe que elas têm uma dificuldade de largar no primeiro indício, no primeiro grito. Sim. Ah, ele não é assim. É que você falou, ele vai mudar, ele gosta de mim. Como resolver isso? Um problema recorrente das mulheres é dependência emocional. Ela depende emocionalmente do homem. Aí, independente se ele agride, se ele não agride, como ela tem essa dependência emocional, ela continua nesse relacionamento abusivo. Então, a primeira coisa, a mulher deve buscar ser independente emocionalmente. E isso é um trabalho, é um processo. Como fazer isso? Não é fácil, mas não é impossível. Não. Primeira coisa, uma dica bem simples, literalmente, escreva no papel quem você é. Seja verdadeira e de graça. Seja verdadeira e realista. É o que eu faço na terapia. As pessoas que pagam um processo terapêutico comigo, a primeira sessão, quem você é, quais tuas qualidades, quais teus defeitos. Não seja falsa com você mesma. A pior mentira é aquela que a gente conta para nós mesmos. Faça isso sozinha. Faça isso sozinha. Não precisa mostrar para ninguém, é para você. Saber o que você faz de certo, o que você faz de errado. Escreve no papel. E no outro lado da folha, você escreve quem eu quero ser. Se eu sou desequilibrada emocionalmente, eu quero ser equilibrada emocionalmente. Sabendo quem eu sou e quem eu quero ser, eu vou desenvolver hábitos mais saudáveis. O que eu faço que me transforma na pessoa que eu sou? O que eu faço me dá o resultado que eu tenho hoje. Se eu quero ser do jeito que eu coloquei aqui no papel, uma pessoa equilibrada emocionalmente, uma pessoa que não aceita agressão, que não aceita isso, aquilo, como eu preciso agir? E começa a ter atitudes para isso. E tem mais uma dica, usar uma técnica, que a Lili já sabe, porque eu já falei sobre isso. Dói muito, mas existe uma técnica de neuroassociação que faz a gente mudar nosso comportamento de forma rápida. Entrem no YouTube, coloquem lá, Talk com Edna Esmeraldino, o vídeo Inteligência Emocional. É a forma que eu utilizei, Lili. Eu era uma pessoa briguenta, eu resolvia tudo no tapa, no soco, foi com elastiquinho. Foi dessa forma que eu resumidamente. A pessoa tem que entender toda a técnica, então entra no YouTube, vai aprender lá. Mas como funciona? A gente aprende pelo amor, pela dor ou pela repetição. Na maior das vezes, pela dor. A dor é a forma mais rápida de se aprender. Então, essa técnica é a neuroassociação, associar a dor a um comportamento que a gente quer mudar. Usa uma borrachinha de dinheiro no pulso, tem toda uma técnica ali para usar. Simples e fácil, mas se a pessoa fizer, vai mudar. Pode usar também para parar de comer chocolate, parar de tomar refrigerante, qualquer
qualquer comportamento tóxico que eu tenho, não é pensar, porque a gente não pode ser castigado pelo que a gente pensa, senão a gente ia estar todos presos, né? Quem nunca passou na frente de um banco e pensou, se não tivesse câmeras olhando um caixa eletrônico desse, resolveria a minha vida. Mas a gente não paga por esse crime, a gente só paga pelos crimes que cometemos, né? Então, quando a gente tiver o hábito, você vai lá e corrige utilizando essa borrachinha pelo lado de dentro do pulso, puxa 3 vezes, bem forte. Largas 3 vezes, Largas, né? 3 vezes. Por isso que eu disse que é dolorido, tá? Não coloca a mão em cima, porque toda vez que eu colocar a mão em cima, eu corto a comunicação da dor, daí eu anulo o efeito. Então, puxa as 3 borrachinhas 3 vezes e deixa. Durante 20 minutos, o cérebro recebe mensagem de dor, cria um calombo, fica ali no vídeo, eu mostro quem como é muito feito, branca, fica aquele calombo vermelho ali, mas o cérebro, ele entende que aquilo dói e que aquele é um comportamento que a gente precisa mudar, que é um comportamento tóxico que a gente precisa mudar. Mas ela pode fazer, tipo assim, uma dessas mulheres que tem dependência emocional, sei lá, brigaram, ela conseguiu mandar ele fora de casa. Ai, eu quero ele de volta. Vou ligar para ele. Faz o elástico? Sim, ao invés de ligar para ele, eu vou desenvolver meu amor próprio. E vai lá e corrige. Igual uma mãe corrigia a gente quando era criança. No nosso tempo, a gente aprendia apanhando, né? Aprendia rápido. Mas aprendemos. Aprendemos. Não somos tão ruins assim, tão né? matuto assim. Isso é bem importante. Então, é o método da dor para mudar um comportamento que a gente quer mudar. Então, vamos recapitulando para quem precisa se fortalecer. Faz uma lista de quem ela é e de quem ela quer ser. Quem eu quero ser. Mas lê todo dia essa lista ou guarda a lista? Não, lê uma vez por semana e anota quais os comportamentos que está conseguindo mudar. O que melhorou. Porque tudo precisa passar pela razão, né? Tá. Toda mudança de comportamento precisa ser de uma forma racional. Vai infligir dor, porque pelo amor já não está aprendendo. Não, então pega amor e repetição, a gente é mais lento. E ela não tem também, porque eu já ouvi também, acho que até você já falou, a técnica dela escrever no papel o que ela quer de alguém ao lado dela. Sim, também é uma outra lista, né? O teu cérebro, ele busca aquilo que é semelhante. Por exemplo, quando você comprou esse teu colar vermelho, ou o Jorge, quando compra um carro, você compra um carro, acha lindo, maravilhoso. Aí parece que ninguém tem. Você comprou, você sai na esquina, toda a esquina tem um carro parece igual lá. Parece que foi de um balaio, né? Mas nossa, tá na promoção que todo mundo tem, parece que começa a surgir. Não, na verdade o cérebro começa a prestar atenção naquilo que está dentro de você. Você comprou, adquiriu, passou a ter valor para você e ele se atrai. A gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é, o que está dentro de nós. Então eu vou atrair para mim aquilo que é semelhante. A lei da atração funciona. E o cérebro, se eu colocar no papel, eu quero uma pessoa assim, assim, assado, ele vai atrair pessoas próximas àquilo ali. Mas se você já tiver feito a lição de casa e a tua lista, e se você for saudável emocionalmente, até vem, mas daí você não se apaixona. Entendeu? Porque você não quer. Não. Já ouviu falar da mulher do dedo podre? Já. Que fala, pode ter 30 homens, eu vou escolher aquele que é podre. Por quê? Porque o padrão pior, emocional dela é doentio. Tudo que nós somos e vivenciamos na fase adulta vem da nossa infância. Então, lá na minha infância foi programado, eu preciso desprogramar. E uma maneira de desprogramar é a neuroassociação, essa técnica que eu ensinei. Do elástico. Do elástico. Você Quem acredita... quer entender melhor, olha lá o vídeo. Inteligência emocional, que está toda a explicação agora, lá. assim, para encerrar, porque infelizmente não dá para falar tudo, mas a Edna está no 3º casamento. Sim. É casada com o príncipe, que ele é príncipe desde o primeiro dia e continua, príncipe, né? Cada vez melhor, graças ao bom Deus. É uma exceção e continuar depois de tanto tempo, e a minha sogra, que educou muitíssimo bem. Educou bem. Porém, você teve 2 casamentos bem ruins antes de chegar no príncipe. Sim. Então, você diria que na época que você casou com esses 2, você era aquilo ali. Não tinha como conseguir um homem, príncipe. Eu também não era uma princesa, né? Então não tinha como atrair um príncipe. O primeiro era muito bonzinho. Graças a Deus, eu nunca tive esse problema de violência. Não, mas era outro problema, né? Eram outros problemas. Que também é sério. Exatamente. Mas minha linguagem era violência não física, mas verbal e emocional. Eu era violenta. Eu tinha essa linguagem, né?
né? Então, eram relacionamentos adoecidos. Eu precisei evoluir, amadurecer e cuidar dessa parte emocional, me tornar independente emocionalmente para poder ter um relacionamento saudável. Então, por que eu quis colocar o exemplo dela? Já passamos do horário para variar. Porque uma mulher que esteja nos ouvindo, que já passou dos 30, ela vai dizer, eu já tô velha, não tem mais como eu mudar. Tem sim, porque a Edna conseguiu o príncipe dela na maturidade. Tinha e passou 30, por dois casamentos ruins. 40 anos quando a gente casou, né? 38 quando eu conheci. Era solteiro, nunca tinha casado, não tinha nenhum filho. Eu já tinha passado por 2 casamentos, um filho de cada relacionamento. Ela. Eu, né? E deu super certo. A gente. Mas você estava preparada para isso, né? Sim, eu me preparei para isso. Isso. Então é o que a mulherada tem que fazer para ver se nós começamos a diminuir o índice de violência. Não que as pessoas vão deixar de ser violentas, mas no primeiro sinal você já ficar atento, né? Não ficar fazendo vistas grossas para ser maltratado ou violência. Um grito já é um sinal de alerta, na minha opinião. Exatamente. A gente já precisa entender por que isso aconteceu e mudar a nossa comunicação, né? Enquanto a nossa comunicação for violenta, a gente acaba atraindo violência para nós. Infelizmente, não temos mais tempo. É verdade, é verdade. É só o Jorge chamar a gente mais vezes que a gente vem aqui falar. Com certeza. Falar e não deixar nem ele falar, porque ele nem fala, né? Não deu tempo. Sempre é bom ouvir. Obrigada, querido. Obrigado, Edna, pela pela participação. Oportunidade, aos ouvintes também. Obrigado. Liliane Bento, obrigado mais uma vez pela participação. Ótimo final de semana, né? Para nós todos, né? E até a próxima.